de repente isto era insustentável. Não é só mais uma derrota, a ideia que eu tenho é a casa está a arder. Deixa-me só finalizar. Sim. Eu não sei ainda sobre o Vítor Bruno. Não sei, lá está, nós não sabemos, porque desde a forma como o Vítor Bruno assume também o cargo de treinador, eu não sei se foi uma situação de recurso na altura, ou se foi mesmo uma aposta convicta e pensada pela direção do Porto. Não consigo decifrar se foi mesmo a necessidade, até porque é público a situação financeira que o clube vive e portanto não sei até que ponto essa própria situação originou a que a direção decidisse por Vítor Bruno no início. O que é certo é que, e apesar de ter ganho a Supertaça, porque começou bem, apesar de ter estado a perder 3-0, conseguiu dar a volta e ganhou um troféu. O que é certo é que até hoje, e vou repetir, apesar de estar a 4 pontos, e tu começaste por dizer não está perdido o campeonato. Tinha a oportunidade até de passar para o primeiro na Madeira, portanto não foi assim de todo mal. O que é certo é que eu acho que o campeonato, ao nível daquilo que tem sido as exibições dos 3 grandes, tem sido ali muito oscilante, não é? Entre uns e outros, e por isso é que ainda os 3 podem chegar ao título. O que é certo é que o Vítor Bruno não me parece que tenha conseguido nunca impor as suas ideias de jogo, a sua filosofia, e pareceu sempre ser um treinador que estava se calhar a prazo. E acabou por estar, os azuis e brancos voltam a sofrer 2 sequências de 3 derrotas seguidas esta época. Isso acontece pela primeira vez desde a época 72-73. Pelo meio, os factos, o Porto, cada vez que defrontou os rivais na luta pelo título, perdeu com o Sporting 2 vezes, uma para a Liga e outra para a Taça da Liga, e não só perdeu na Luz, como foi goleado na Luz, e isso tem um peso para a nação portista também muito, muito particular. Estavas a ver esta tempestade a acontecer, Barbosa? Se olharmos apenas e só para aquilo que tem sido as exibições, eu diria que sim, porque o Porto, ao longo destes 18 jogos da Liga, apresentou um futebol de pouca qualidade. Eu já disse aqui no programa várias vezes que este Porto parece-me o Porto dos 3 grandes, é claramente o Porto com menos qualidade. E há aqui um aspecto importante que se calhar acaba por marca um bocadinho tudo isto, que é quando isto começou, e o Nuno referia ali se a escolha do Vítor Bruno foi uma necessidade ou foi algo que convicto, a verdade é que este é um Porto diferente, não é? É um Porto completamente diferente, há um contexto completamente diferente. E a exigência manteve-se. Mas se olharmos para aquilo que é a equipa de futebol objetivamente, em que não houve pouco dinheiro para investimento, há pouca qualidade e, portanto, a exigência manteve-se perante Vítor Bruno. E não apresentar, e ao longo destas 18 jornadas, e já não falo dos jogos da Liga Europa, que também ajuda à festa, não é? Mas apresentando qualidades fraquinhas, qualidades de jogo muito fraquinhas, exibições pouco conseguidas. A verdade é que os maus momentos do Benfica pontualmente e o Sporting ali num período de um mês manteve o Porto um bocadinho vivo, eu diria. 2 derrotas seguidas com o Nacional e com o Gil Vicente, quando tu referiste bem, Ribeiro, que podias terminar em primeiro uma primeira volta, mas estás vergado com 5 golos sofridos e um marcado em 2 jogos com equipas que lutam, com todo o respeito, para não descer. Isto elevou naturalmente elevou aqui a contestação e a tomada de reação de Vilas Boas. Parece-me é que desde o início se calhar não houve essa proteção, diria, do Porto relativamente a Vítor Bruno, iam abaixar de expectativas, porque a exigência estava lá desde a primeira hora. E quero-me parecer, eu percebo que muitas das vezes quem manda e quem dirige tem a obrigação de elevar a expectativa, de elevar a fasquia, de colocar as pessoas com um nível de exigência grande, habitual no Porto, mas este Porto, objetivamente, não é o Porto de outras épocas. Não só em termos daquilo que é a sua direção, mas também em termos da sua equipa. E se calhar juntar aquilo que foi o futebol praticado no relevado não ajudou a festas. E acho que estas 2 derrotas é que já não estamos a falar, como tu disseste, de uma derrota com o Sporting
ou com o Benfica. Não, estamos a falar com uma derrota no Nacional, quando podes passar para o primeiro, e agora uma derrota em Barcelos. Isto, naturalmente, era expectável. Deixa-me só completar aqui um bocadinho o raciocínio daquilo que o Barbosa estava a dizer. O Porto constipa-se quando vai fora este ano, e constipa-se muito. Tem 14 jogos fora. Desses 14 jogos, tem apenas 5 vitórias, o que significa que perdeu 7 e empatou 2, o que dá 9 para 5. Isto não é um rácio muito normal no Porto a jogar fora. E quando tu perguntavas ao Barbosa se esta era uma tempestade que nós estávamos à espera que acontecesse, eu acho que o primeiro jogo onde tu percebes muito que esta época do Porto vai ser diferente é quando o Porto vai perder com o Bodo Glimt para a Liga Europa. Desse jogo. Sim. É? Ou seja, e a maneira como foi. E que tu dizes, o que é isto? Seja, e eu depois percebo ontem as palavras do miúdo do Gonçalo Borges, quando ele diz que é preciso homens, e ele diz uma coisa que para mim é muito interessante, que é um bocadinho aquilo que o Barbosa estava a dizer. Tem a ver com o Porto de outras eras e com o ADN do Porto. E ele diz, eu estou aqui nesta casa destes 14 anos. E portanto ele diz ali a coisa como nesta casa tem que se ganhar, e como o Nuno diz que ele falou com um bocadinho com pinças. Eu acho que ele fala quando o Carlos Matos Rodrigues lhe faz a pergunta sobre o Vítor Bruno, ele fica ali atrapalhado, coitado, não sabe o que há de dizer e não quer ser nem incorreto com o Vítor Bruno, nem de repente dar ali um headline para os jornais de hoje. Mal ele sabia que havia de haver mesmo um headline depois, mas ele fica ali muito comprometido, mas ele fala muito e fala com o coração nesta coisa de tem que haver um ADN Porto, tem que haver uma resposta do Porto, porque isto vem da formação, não é? E quem está lá desde os 14 anos, como ele está, e ele viu o jogo e viu o Porto da primeira parte de ontem, do banco, e nós estamos aqui a falar da saída do Vítor Bruno, mas o Porto na primeira parte, tal como tinha feito na Madeira, zero. Nada. Zero. O Gil Vicente foi completamente dono do jogo em todos os momentos. Diz. Deixa-me só acrescentar aqui um aspecto que me parece importante e que tu referiste os jogos fora. E eu falo exclusivamente da Liga. E na Liga são 9 jogos, 4 vitórias, um empate e 4 derrotas. Sim. Isto naturalmente tem um impacto muito grande naquilo que é a classificação e naquilo que é as expectativas e exigências. Este era um Porto de reconstrução, era um Porto que estava a tentar equilibrar-se e nunca conseguiu. Pedro, mas estes dados são claramente objetivos. Mas está muitos furos abaixo está muitos furos abaixo do ponto de vista daquilo que é o rendimento desportivo e daquilo que é a qualidade, daquela que é a qualidade do plantel. E isto é preciso dizer. Nós temos que analisar isto, podemos analisar como o adepto analisa com a emoção. O que é facto é que Vítor Bruno, ou o Porto, Vítor Bruno jogaria com o Sporting já daqui a meia dúzia de semanas, ou 3 ou 4 semanas, e está a 4 pontos da liderança. Ou seja, é uma análise que vai para lá de tudo, e vai muito com a emoção e com todos os outros aspectos. Porque a questão é, este plantel do Porto, para mim, é muito mais... Tu olhas para os centrais do Porto, e tu e o Nuno têm esse historial, sobretudo de os terem defrontados. Havia no Porto uma tradição, uma longa linhagem de grandes centrais, de grandes duplas de centrais. E tu não vês isso nesta época no Porto. O Porto a nível de plantel acho que está mais limitado do que épocas anteriores, apesar de também com Sérgio Conceição ter havido ali uma fase em que o próprio Sérgio teve que fazer das tripas coração para ganhar competitividade e muitas vezes... Mas tinha mais qualidade que este plantel. Tinha. O Porto não tem Taremi, não tem Evanilson, não tem Francisco Conceição. E o Francisco Conceição e o próprio Pepe, e tu falaste nos centrais, faz muita falta. Faz falta também naquilo que é ao início do Sérgio Conceição. A liderança, falta também se calhar a voz de comando. O Diogo Capitão é o capitão. O Diogo Costa, há um Diogo Capitão também jogador. O Diogo Costa é o capitão, mas está lá atrás. A questão de deve ou não ser o guarda-redes. O guarda-redes é uma velha questão, sim. Mas nem é tanto por aí, porque depois, tirando o Diogo Costa e se calhar mais um ou outro, não tens ali aquelas referências com liderança que existem. E o facto também de... eu acho que o Vítor Bruno não conseguiu essa estabilidade que o próprio plantel precisava, porque de um jogo para o outro os jogadores desapareciam, não é? Sim. Desapareciam, que indicava também que alguma coisa se está a passar. Tu nunca tiveste agora PP, do por exemplo, Nacional este ano ao melhor nível. Barcelos foram 5 jogadores, foram 5 substituições do 11 na Madeira para o Gil Vicente. O própria gestão de Rodrigo Mora, por exemplo, que agora nem apareceu a titular neste jogo, parecia também que
o Rodrigo Moda podia ser, apesar da idade, podia ser ali também agitar ali as águas, sim. um jogador que pudesse marcar a diferença e com E pelo certeza menos vai não- marcar. Não, e pelo menos também é no fazer futuro. acreditar o adepto. Às vezes é preciso um bocadinho isso, não é? Mas até a forma como os adeptos dirigiram ao Vítor Bruno, eu estava a ver aquilo como estávamos todos na transmissão da Sport TV e a pensar, isto não pode passar de hoje. Não, o ambiente já estava de tal maneira. Samu nunca tinha sido expulso na carreira. Samu está de cabeça perdida. No fim do jogo. A reação também. Portanto, não é uma reação Tem que ter sequer mais de um calma. jogador. Vou só pegar aqui naquilo que o Barbosa estava a dizer, desculpa, porque acho que é um dado, é simbólico, mas o Porto tem tantas derrotas fora na Liga como as equipas que estão nos 3 últimos lugares. São 4 derrotas fora. E para um candidato ao título, de facto, não fosse o registro 100% vitorioso no Dragão, e mesmo nesses jogos houve alguns jogos bem complicados, a situação seria muito, muito pior.